Você tem dúvidas a respeito da pregação? Então, temos um novo quadro para você. Olá, paz do Senhor, sou o professor Wesley Martins, seja bem-vindo ao canal Pregação com Excelência. Esse é um vídeo diferente, é uma estreia de um novo quadro, onde eu vou responder perguntas de vocês, perguntas dos meus alunos, perguntas que me fizeram no WhatsApp, no Instagram, aqui mesmo no canal, e eu acredito que vai ser um vídeo muito prazeroso de você assistir. Então, o que eu quero incentivar você? Eu quero incentivar você a assistir até o final, é um vídeo maior, é um vídeo que eu quero fazer conversando com vocês, e eu quero te incentivar a anotar. Pode ser que a dúvida de outra pessoa seja a sua dúvida e a minha resposta para ela valha para você também. Ou seja, é um vídeo de muito ensinamento, de muito conteúdo e eu espero que você goste. Vamos começar? Eu quero começar lendo a pergunta aqui do irmão Márcio. Vou começar aqui pelo grupo de alunos do curso Pregação com Excelência. Tenho várias perguntas deles aqui. E ele me perguntou assim: quantas etapas tem uma pregação? Boa pergunta, irmão Márcio. Olha só, eu ensino, isso vai depender muito, para quem está aí assistindo do outro lado, da linha de ensino. Então, nós temos vários professores de seminários, de cursos focados apenas em pregação, como eu, e cada um tem uma linha de ensino diferente. Por exemplo, nesse exato momento eu estou fazendo uma mentoria e nessa mentoria nós temos 12 passos para preparar uma pregação. Mas, se formos dividir a pregação, nós temos o pré-sermão, o sermão e o pós-sermão. Tá? Ou seja, o pré-sermão envolve o preparo da pregação. O sermão em si é a ministração, são questões de oratória, de falar com as pessoas da igreja em público. E o pós-sermão seria análise, seria você olhar para tudo que foi feito e ver como você pode ter mais excelência. Mas dá para dividir isso em mais etapas. O pré-sermão tem a etapa, por exemplo, do estudo do texto e a etapa do esboço. Então são duas coisas diferentes e que antecedem a ministração. Então, se nós formos resumir aqui, nós poderíamos colocar pré-sermão e dividir o pré-sermão em estudo do texto e esboço. Temos o sermão e o pós-sermão, que não é muito falado, mas dentro em breve estou preparando um treinamento onde eu falarei muito sobre isso também. Amém? Então essa foi a primeira pergunta. Espero que já tenha servido aí para aquecer vocês, aguçar a curiosidade de vocês. Quem sabe você nunca tinha pensado sobre as etapas de uma pregação. Mas vamos lá. Essa aqui, talvez você já teve essa curiosidade. Olha só. É da irmã Marta, minha aluna Marta está perguntando assim: quanto tempo deve durar uma pregação? Irmã Marta, isso é muito relativo, vai de alguns pontos que eu quero te falar aqui. Primeiro ponto que eu quero abordar para você diz respeito à igreja que você está pregando. Qual que é o costume dessa igreja? O costume é que a pregação seja meia hora. Então, se você fizer 1 hora de pregação, pode ser que não seja o ideal. Agora, se a igreja está acostumada com exposições de 1 hora, se você fizer uma pregação de 20 minutos, pode ter certeza que as pessoas vão achar estranho. Já acabou? Está faltando alguma coisa? Nossa, pregação pequenininha. Isso quando a pessoa não é mais crítica. Então, isso é uma coisa importante. Outra coisa importante é o horário do culto. Então, se você está em um dia de semana, por exemplo, uma quarta-feira, e o culto sempre vai até 9h30. Desculpe, até 9 horas. E aí você está lá pregando, você começou a pregar 8h30. Qual que é o tempo ideal? Se a pregação é o último ato do culto, no máximo meia hora. Por quê, professor? Não posso passar um pouquinho? De vez em quando até pode, mas vocês têm que tomar um cuidado, porque a maioria das pessoas, elas têm compromissos, elas têm ônibus para pegar, tem gente que às vezes mora numa área que não é uma área boa para ficar chegando muito tarde da noite, enfim, é uma coisa que você tem que tomar um cuidado e dá para você ser usado por Deus, transmitir aquilo que Deus colocou no seu coração sem estourar o seu tempo, tá bom? Então, respondendo aqui, irmã Marta, lembrando que eu estou fazendo essas respostas aqui, eu não preparei nada, estou lendo as perguntas e conversando com vocês. Irmã Marta, são 2 pontos que a senhora deve prestar bem atenção a isso. O costume da igreja, o tempo de culto, são 2 coisas importantíssimas.
Uma terceira coisa que eu posso te falar, mas isso aí não é regra, é que cientificamente falando, nós seres humanos temos muita dificuldade de prestar atenção. Então passou de 20 minutinhos, a gente começa a ficar muito disperso. E aí o pregador tem que ter recurso, tem que estudar o sermão, a oratória, a ministração, falávamos isso anteriormente, para ele poder ter a atenção das pessoas. Então se você é iniciante, evite fazer pregações longas, porque senão, se você não tiver essa habilidade, as pessoas vão dormir, as pessoas vão começar a reclamar que a pregação está longa demais, tá bom? Mas, como eu disse, isso não é regra. Pelo contrário, tem muitas pregações de 40 minutos, 1 hora ou mais, e Deus usa, as pessoas prestam atenção até o final e elas aprendem com isso. Estão gostando? Eu estou aqui conversando com vocês, eu estou aqui de uma forma muito espontânea, geralmente meus vídeos têm um roteiro mais detalhado, mas eu queria que fosse um vídeo diferente, então dá uma curtida aí no vídeo. Se você não deixou o seu like ainda, por favor, curta para você incentivar esse projeto, incentivar esse canal. Deixa eu ler mais uma terceira pergunta aqui para vocês, deixa eu voltar aqui minha tela, eu estou lendo diretamente do grupo de alunos do curso Pregação com Excelência, pedi que eles mandassem para mim aqui as perguntas e vieram várias. Então vamos lá. Agora eu tenho aqui a mensagem do meu amigo, irmão Ivanildo. Ivanildo colocou assim: professor, ainda é sobre tempo da pregação. É dado 45 minutos para um pregador explanar sua pregação, mas ele fala só 25. E após esse tempo ele convida a igreja para ficar de pé para orar. Pede a esposa para louvar, que mais? E tudo ao mesmo tempo. Fica um barulho que ninguém entende. Resumindo, 20 minutos ele fica nessa enrolação. Pergunta, é certo isso? Vamos lá. O que eu entendi aqui da sua pergunta, irmão Ivanildo? Ele quis dizer o seguinte, ó, o pregador tem 45 minutos para pregar. Só que aí ele gasta muito menos tempo que isso e começa a enrolar. E aí coloca uma pessoa para cantar, no caso ele colocou aqui a esposa, coloca uma pessoa para cantar, e aí começa a falar no meio disso e vai enrolando para chegar no tempo. E ele perguntou se é certo isso. Eu gosto sempre de usar a palavra ideal, se é ideal ou não. A minha resposta, irmão Ivanildo, é que não é o ideal. Por quê? Porque justamente pelo teor aqui da sua pergunta, se torna uma enrolação, e a pregação não deve ser uma coisa arrastada, muito menos enrolada. Pelo contrário, se o pregador ele tinha muito tempo para pregar e pregou em menos tempo, tudo bem, ora, cumpriu a sua missão, entrega, encerra o culto, as pessoas vão ir para casa mais cedo e vão ir abençoadas. Não tem por que eu ter que estender uma coisa só para chegar em algum horário específico que foi combinado previamente. É muito ruim quando o pregador ele passa do ponto e estoura o tempo. Mas quando ele prega antes, vou dar um exemplo mais tradicional. Culto na igreja toda quinta-feira de 7h30 às 9h. Ótimo. O pregador louvou, entregou ali o culto 8 horas, a oferta foi pedida, os recados foram dados até 8h15. O pregador fez uma mensagem de 20 minutos. E acabou ali 8h35. Fizeram a oração final e o culto acabou 8h40. Tá ótimo, não tem problema terminar 8h20. Percebe, irmãos? Então, eu quero responder o irmão Ivanildo dizendo assim, meu irmão, não é o ideal. Se acontecer com você ou com vocês que estão assistindo esse vídeo, se foi enviado, se foi determinado um tempo e você terminou antes, não estenda, não arraste, conclui que já está mais que abençoado. Vamos para uma quarta pergunta que eu tenho para vocês aqui. Talvez eu tire na introdução, talvez eu tire na edição ou não, porque chega a mensagem aqui no grupo dos alunos, eu tenho que ficar voltando aqui para encontrar as perguntas. Mas achei rapidinho. Vamos lá, a irmã Sandra mandou a seguinte pergunta. Na pregação, tem que citar o capítulo e o livro? Ou pode contar a história e falar só o livro que conta a história? Excelente pergunta, irmã Sandra. Vamos lá. Primeiramente, eu vou responder sua pergunta. Eu gosto de responder e contextualizar depois. Então, vamos lá. Pode citar o capítulo e versículo? Pode. Pode não citar? Também pode. Agora, vamos contextualizar.
aquele primeiro texto, que é o texto base da pregação, você deve ler. Eu gosto de uma frase do Hernandes Dias Lopes, ele deve falar muito essa frase, está no livro Pregação Expositiva, onde ele fala assim, a pregação passa por ler, explicar e aplicar. Começa na leitura. Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, o texto principal, o texto base, o texto inicial, eu defendo que tem que ser lido, por maior que ele seja, ok? Agora, outras passagens que você possa usar na pregação, você deve, inclusive, previamente no seu esboço, decidir quais você vai falar, citar e quais você vai ler. Por quê? Porque vamos supor que você faça uma pregação temática e use 4 ou 5 versículos, além do texto base. É muita coisa, não é? Então, olha só, você tem a seguinte possibilidade. Você pode pegar aqueles versículos mais famosos, mais conhecidos, né? Menores, e apenas falar, apenas citar. E você pode pegar versículos maiores, menos conhecidos e mandar a igreja abrir com você, tá bom? São duas possibilidades que tornam a pregação mais dinâmica e ao mesmo tempo não faz com que a igreja não deixe de aprender. A única coisa que eu não te recomendo é fazer como muitos fazem por aí, já deixa anotado, e aí eles não mandam a igreja abrir, eles não citam para a igreja, simplesmente está lá pregando e do nada já começa a ler e depois continua pregando e fica uma coisa meio confusa. Você não sabe quando o pregador está lendo e quando o pregador está pregando. Então é muito importante que você entenda essa diferença, tá bom? Mas a resposta é, pode as duas coisas, você pode citar e você pode ler. Porém, o obrigatório é que o texto base seja lido. Vocês já se inscreveram no canal? Tem quase 10 minutos aqui de vídeo. E quem sabe você está assistindo esse vídeo agora e você não é inscrito. Então o que eu quero pedir você? Clica no botãozinho de se inscrever, ativa o sininho, coloca todas as notificações. Assim, além de não perder vídeos, quando eu fizer aulas ao vivo, você também vai ficar sabendo. Claro, quem está no WhatsApp, por exemplo, não perde nada. Porque às vezes o YouTube, mesmo você marcando todas as notificações, deixa alguma passar. Então vamos lá. Se inscreveu? Coloca um hashtag inscrito aí para mim nos comentários. Vamos lá? Ótimo. Então agora vamos para mais uma pergunta. Olha só. O irmão Alvimar mandou assim para mim. Eu gostaria de aprender como dividir a pregação. Exemplo. O pregador lê o texto e diz: podemos tirar 3 coisas mais importantes nesse texto. E aí depois ele colocou, é mais interpretação do texto. Ele meio que já foi se respondendo. Vamos lá então, irmão Alvimar. Lembrando, meu irmão, que nós temos um módulo inteirinho no curso Pregação com Excelência sobre esboço. E nós temos ali aulas profundas e práticas para você aprender a fazer os tópicos, hein? Mas vamos lá, vamos falar aqui dos tópicos. Meu irmão, o que eu quero te dizer aqui de forma mais objetiva que todo mundo vai entender? No curso você tem isso mais aprofundado, ou seja, os tópicos também dependem do tipo de pregação que você vai fazer. Mas via de regra, você vai olhar para o texto, vai extrair uma lição daquele texto, fazendo, como você mesmo falou, o trabalho de interpretação, o trabalho de leitura bíblica, e aí feito isso, você vai fazer exercícios para encontrar aplicações no texto, e daí você já vai ter noção de quais os tópicos você pode escrever no seu esboço. Então, em outras palavras, o que eu quero dizer para você? De fato, você já respondeu sua própria pergunta. Começa lá na interpretação do texto. E vale para todo mundo isso aqui. Na minha linha de ensino, eu ensino que os tópicos são as lições que você encontra no texto. Então, você tem que estudar o texto. Estudou, retira 3, 4, 5 lições. Isso é uma pregação mais tradicional, aquela pregação textual. E aí você então transforma isso nos seus tópicos. Amém? Então, basicamente, irmão Alvimar, respondendo a sua pergunta, é isso que você tem que fazer. No curso, você pode se aprofundar nisso mais. No módulo 4, você vai entender os tipos de pregação e as diferenças entre elas. Basicamente, a diferença está no tema, texto base e na forma como você faz os tópicos. Amém? Vamos lá, vamos continuar aqui, eu tenho mais perguntas. Olha só, a irmã Maria Helena colocou assim: pastor,
É certo o pastor que está pregando ficar fazendo perguntas aos membros sobre o que está pregando? Por exemplo, perguntem quantos anos Noé fez a arca? E se ninguém souber responder, a igreja fica sem palavras? A igreja ficar sem palavras? Essa é uma excelente pergunta voltada para uma coisa que eu chamo de recurso na pregação. Todo pregador, ele usa recursos para tentar manter a atenção da igreja e fazê-los participar da pregação. E isso aqui pode se categorizar um recurso, porém, um recurso perigoso. Por isso minha irmã fez a pergunta. Vamos imaginar comigo, para todo mundo aqui entender a pergunta da irmã Maria Helena. O que o pastor ele faz? Ele está lá pregando, e mais tentando usar uma técnica de ensino, o que ele faz? Ele para a pregação para tentar ver se a igreja captou alguma coisa que ele pregou e faz alguma pergunta. E às vezes fica aquele silêncio no ar. Vamos lá. Vamos falar de uma coisa boa e de uma coisa ruim. A coisa ruim é se você fazer uma pergunta aberta. Por quê? Porque aí a pregação, ela pode se tornar uma coisa diferente do que ela é, e aí os irmãos começam a responder ali nas palavras deles, ou as pessoas, mesmo tendo ideia das respostas, não vão falar. A maioria não faz isso, mas tem um ou outro que faz. Agora, perguntas objetivas pode sim, viu, minha irmã? Por quê? Se a pessoa tiver que só levantar a mão se ela entendeu, responder sim ou não, tá? Isso aí é muito bom, porque a pessoa está ali distraída e ela vai e responde mesmo que é errado às vezes. Então, resumindo o que a minha irmã falou, você pode sim fazer perguntas para a igreja, mas cuidado com perguntas abertas, perguntas amplas, que você tenha que responder com muitas palavras. Por quê? Porque aí ou a maioria não vai responder, ou vai começar a aparecer uns irmãos aí mais ousados e vai tirar todo o foco da pregação. Agora, se você fizer perguntas objetivas que a resposta seja sim ou não, levanta a mão, excelente, vai ajudar a igreja a participar, vai ajudar a manter a atenção também, tá? Então, olha só, vamos continuar aqui, mas antes eu quero dizer para você o seguinte, olha só, você que está assistindo esse vídeo e você não está nos meus grupos de WhatsApp, eu quero dizer para você que semanalmente eu tenho postado conteúdos gratuitamente. Uma vez por mês eu marco um evento de aulas gratuitas nesse grupo. É um lugar assim especial para você que quer pregar, está começando a pregar, ou até já um pastor tem alguma experiência, mas quer pegar esses detalhes, quer aprender mais, quer crescer na área da pregação. Então eu estou deixando um link aqui na descrição, você pode clicar e entrar dentro desse grupo. Tem PDF, tem áudio, tem link desses vídeos aqui no YouTube para você não perder nada. E como eu disse, quando tiver os eventos, tem as aulas para você poder participar. Vamos lá, eu estou mexendo aqui para poder voltar para as perguntas. Toda vez que eu bloqueio a tela do telefone, desaparece aqui. Mas vamos lá. Li a pergunta da irmã Maria Helena, agora tem a pergunta do irmão Jailson. A paz, pastor, minha dificuldade é colocar em ordem os tópicos, ainda que não mencionamos esses tópicos. E como eu vou pôr os tópicos? É depois da vírgula? Vamos lá, excelente pergunta e vamos por partes, viu? Irmão Jailson, a questão da vírgula aí não faz nenhuma diferença, tá? Para essa questão de tópicos, certo? Mas você me perguntou como colocar os tópicos em ordens e depois você mencionou que, mesmo que você não mencione eles, vou falar de cada coisinha aqui. Primeiramente, tópicos em ordem. Muito boa pergunta. Estudou o texto, tirou ali as lições do texto, independente da quantidade, certo? Primeira coisa que vocês têm que saber, nem sempre precisa ser na ordem do texto, tá? Não é obrigatório que você siga o texto, principalmente em pregações textuais ou expositivas, que você está usando um texto só ali para pregar, certo? Agora, como que fica a ordem? A principal regra da ordem é o principal no final. A pregação, irmãos, é como um filme que tem que caminhar para um desfecho, caminhar para um clímax, para um ponto principal. E eu já cometi muito esse erro. O tópico que eu mais iria trabalhar, que era o tópico mais forte, o principal que eu queria trazer naquela pregação, eu colocava no começo. Aí o que eu fazia? Eu gastava 10 minutos pregando naquele tópico, ou 15, e tinha que correr com os outros. E a pregação começava lá em cima e eu ia correndo com ela para chegar na conclusão. E ao contrário, ela tem que fazer isso aqui. Deu para vocês entenderem? Então, olha só, eu quero dizer para você o seguinte.
O irmão Jailson colocou assim, ainda que não mencionamos esses tópicos. É possível pregar sem falar o tópico? Sim, muitos pregadores fazem isso. Eu recomendo? Não. Por que eu não recomendo? Porque depois do tema conectado ali com o seu texto, o principal e a coisa que mais vai marcar, que mais vai tocar na mente, que mais vai gerar lembrança em quem ouvir você pregar são os tópicos. Já conversou com alguém onde você faz uma pergunta para ela? Olha que interessante. Você pergunta para ela uma coisa. Ao invés de te responder primeiro, ela fica contextualizando. Ela conta uma história, ela explica, ela dá voltas e vai. Você não fica louco para a pessoa responder você? Não é assim? Na pregação mesmo. Vamos supor que você usa o tema de pergunta. Como vencer o medo? Cada tópico vai responder essa pergunta, não vai? Só que aí você entra no tópico 1 e você não menciona essa resposta. Você vai dando voltas, explica o texto, contextualiza, coloca umas ilustrações. Quem está ouvindo você está esperando. Qual que é a lição? Como é que eu venço o medo? E muitas vezes tem pregador que explica, ilustra, aplica, mas não revela a lição, não fala, não menciona a lição. Sabe o que acontece, meu irmão? A maioria das pessoas tem muita dificuldade de lembrar da pregação. E elas não lembram de muita coisa que você falou. Então, minha recomendação do professor Wesley, sempre, de diversas maneiras, apresente os tópicos das suas pregações. Tá comigo? Então vamos para mais uma pergunta. Olha só, a irmã Eva colocou assim, professor Wesley, quando faço meus exercícios de preparação para montar o esboço, na hora de ler o contexto, capítulo anterior e posterior, me atrapalha um pouco, pois às vezes é muito grande a leitura. Posso ler só um pouco do início, um pouco do fim, ou do que vem antes, do que vem depois? A resposta é sim, irmã Eva, pode ler só um pouco, viu? Isso depende muito do tempo que você tem para você fazer o seu estudo do texto. Então, contextualizando para todos, eu faço isso o tempo inteiro, eu respondo e contextualizo, e geralmente não o contrário. Mas vamos lá. O que você deve fazer? Qual que é a minha instrução para você? Quando você for ler o seu texto, aliás, deixa eu contextualizar para quem não sabe o que ela está falando, é isso que eu queria fazer. Então vamos lá. Irmãos e irmãs, quando você for estudar o texto, uma das coisas que você tem que fazer é ler o contexto imediato. O que significa isso? O que vem antes e o que vem depois. Isso ajuda no quê? Ajuda no entendimento do seu texto, ajuda na questão cronológica, principalmente narrativas, ajuda na intenção do autor, entender qual foi a linha de raciocínio dele, uma série de coisas, tá? O que eu sempre recomendo? Se o seu texto está no meiozinho do capítulo, lê um capítulo antes, lê o capítulo inteiro. Se você está estudando um capítulo inteiro da Bíblia, lê um capítulo antes e um capítulo depois. Entendeu? Por isso a pergunta da irmã Eva. Se você fizer isso, é muita coisa. Agora, o que eu leio antes e o que eu leio depois, se for pouca coisa, como ela pediu aqui? Você pode usar como ajuda os títulos de algumas Bíblias que vêm com título, tá? Para quem não sabe, título é uma coisa que os próprios tradutores colocaram para ajudar na leitura. Então, às vezes, você olha para um capítulo e tem 3 divisões, 3 títulozinhos que separam os assuntos dentro daquele capítulo. E aí você lê um assunto antes e um assunto depois, tá bom? Então você pode usar isso como exemplo ou só escolher 5, 7 versículos antes, 5, 7 versículos depois e tá ótimo também. Amém? Vamos fazer uma coisa aqui agora, a gente já tem aí mais ou menos 15, 20 minutos talvez de vídeo. Você que está assistindo fala assim, nossa, que bacana, o professor está lendo as perguntas dos irmãos e respondendo as perguntas. Isso aqui é um quadro novo que eu estou fazendo. Aí eu vou testar, estou fazendo um vídeo grandão, talvez eu faça um vídeo menor, mas eu quero fazer vários. Para isso eu preciso da sua ajuda, então eu ajudo você e você me ajuda. O que você faz? Você que não está no WhatsApp, você que não está ainda no Instagram, você que ainda não é meu aluno, escreve aqui nos comentários desse vídeo. Coloca uma pergunta que talvez ela será respondida no próximo vídeo. Combinado? Dá um pause aí e digita. Isso, pode pausar. Despausa. Isso, agora continua assistindo, tem muita coisa boa para você aprender. Tá anotando? Não? Então começa a anotar algumas coisas aí que eu creio que vão ajudar você. Lembrando que você pode pausar o vídeo, voltar e ver algumas coisinhas. Por exemplo, eu acabei de ensinar o que é um contexto.
um contexto literário, e de forma mais específica, um contexto imediato. Então vamos para a última pergunta do nosso quadro hoje, hein? A pergunta é da minha aluna Marilene. A pergunta é bem ampla, mas vai servir muito para você, Marilene, o que eu vou falar aqui, e também para outros. Vou tentar ser bem detalhista aqui e ajudá-los. Como pregar pela primeira vez? Que pergunta, hein? Vamos lá. Como pregar pela primeira vez? Isso vai depender, obviamente, do quanto que você sabe de como montar uma pregação. Afinal de contas, eu estou fazendo esse vídeo aqui para todas as pessoas, então eu tenho alunos de curso, tenho pastores, presbíteros e várias pessoas, e tem gente que é iniciante, tá? Então olha só, eu vou falar aqui como se de fato fosse eu pregando pela primeira vez. O que eu fiz? Fui para casa e comecei a meditar na palavra. Eu não sabia estudar a palavra, não sabia interpretar, analisar. Se você não sabe, não tem problema por enquanto. Depois você vê vídeos aqui no canal que já vão começar a te ajudar com isso. Se não é do WhatsApp, entra lá que eu vou postando algumas coisas sobre isso também. Medita no texto, tá bom? Essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Você vai orar, obviamente, pedir a Deus uma direção e eu te recomendo começar com um texto, uma passagem. Meditou nessa passagem, anota tudo aquilo que você conseguiu aprender. Tudo aquilo que Deus falou no teu coração. Amém? Anotou a passagem, anotou o que Deus falou no coração, ótimo. Agora é a hora de ir respondendo a primeira pergunta de quase 30 minutos atrás, de ir para o esboço. Só que imaginando que você não sabe fazer esboço, você vai fazer um rascunho. Eu gosto de usar nomenclaturas diferentes para a gente ver que são duas coisas de fato diferentes. Qual que é a grande dica que eu te dou? Se você ainda não sabe o que é um texto base, introdução, tópico, subtópico, não tem problema. Mas uma coisa você tem que saber. Sua pregação tem que ter início, meio e fim. Você está levando uma mensagem para as pessoas. E essa mensagem, ela tem uma ordem, uma lógica. Então, quando você for fazer seu rascunho, ele tem que ter um começo, ou seja, o que você vai falar. Você virando para a igreja, hoje eu vou pregar sobre isso. Obviamente, você já está acostumado, você vê toda hora uma pregação, você vai ler um texto. Pode ser antes ou depois desse começo, viu? Ele tem que ter um meio, que é ali onde vai estar o seu ensinamento, as suas lições, exortações, repreensões. E ele tem que ter um final, uma conclusão, tá bom? Então essa é a forma mais simples. Preparou seu rascunho? Recomendo mais uma coisa para você. Treina. Se é a primeira vez que você vai fazer uma pregação, olha que interessante. Se você treinar, não vai ser a primeira vez que você vai fazer lá no púlpito. Por quê? Porque você fez ela no treinamento. E lembrando, eu tenho muito temor de falar isso, porque mesmo falando pode ter uns haters. Eu quero dizer para você que não é falta de espiritualidade isso. Não tem nada na Bíblia que fala que o pregador não pode treinar a pregação. Ou que a pregação tem que ser espontânea e não pode ter nada escrito nem esboço. Não tem nada disso, meu irmão. E aí eu gosto de usar um exemplo só. Poderia até trocar, mas eu quero usar esse. Sua igreja tem ministério de louvor? Ótimo. Eles ensaiam? Não, a maioria ensaia. A maioria treina. Geralmente os ministérios dedicados, o cantor treina as músicas em casa, o rapaz da guitarra treina os solos em casa, depois eles se juntam na igreja para ensaiar e depois eles sobem no altar, no culto para ministrar. Deus deixa de usar por causa disso? Creio que não. Pode deixar de usar por conta de pecado, de rebeldia, de uma série de coisas, mas não porque treinou, isso é sinal de dedicação. Então, voltando aqui, treina. Fez tudo isso que eu te falei? Prega do jeito que você sabe, em oração, pedindo a Deus para usar grandemente a sua vida. E eu creio que Ele vai usar você. Irmãos, agora que a gente chegou no final desse vídeo, eu queria falar para você o seguinte, ele não vai ter muita edição. Eu tinha pensado em colocar o nome das pessoas, a foto, e não. Até porque eu quero dar conta de produzir, eu quero dar conta de fazer. Então, pensa comigo. É muito prático eu pegar aqui, ler a pergunta que você me mandou no WhatsApp, no canal, no Instagram, ler e de forma espontânea respondendo vocês,
conversando aqui e compartilhando conhecimento do que eu parar aqui e fazer uma ficha para eu ler essas fichas aqui durante o vídeo e depois fazer uma série de edições. Aí vai sair vídeo de 1 em 1 ano. Então, eu quero saber de uma coisa. Me conte aqui se você chegou até o final, se você gostou desse vídeo. Se a resposta é sim, esse vai ser um feedback que você está me dando para fazer mais nesse formato. Tá bom? Deus abençoe vocês, um forte abraço e até o próximo vídeo.